Bom dia, irmãos e irmãs. A gente vai se despedindo e eu quero agradecer muito ao carinho demonstrado por vocês nesses dias, agradecer a confiança do pastor Carlos Nagaoka em convidar-me para poder dirigir a vocês a palavra do Senhor nesses 2 domingos. A gente já tem tido contato, a gente tem escutado do ministério do pastor Carlos há bastante tempo. Que Deus abençoe o irmão, a irmã Dulce. Ontem nós provamos um jantar japonês muito caprichado, ontem à noite com os irmãos. Abençoe o Anderson também. Cadê o Anderson? Tá ali. Anderson, Deus abençoe o Anderson. Guie vocês aí. Obrigado ao Glauber, Rose, pela hospitalidade. O Glauber que desde o começo tem mediado a minha vinda aqui e cuidado de todos os detalhes, né? Feito mais do que a gente pensou, tanto que ele perdeu todos os cabelos, né? Então, vê como a gente dá trabalho para vocês aí, né? Mas muito obrigado, Glauber. Espero aí que nossas andanças aí deem fruto, né? O Glauber é o diretor de um documentário sobre a fé cristã aqui no Japão, que a gente fez na cara e na coragem, né? A gente, vamos fazer, vamos embora. Então, sem roteiro, sem nada. Acho que se ficar caprichado, a culpa é dele, né? Ele que está fazendo a edição, arrumou uma trilha sonora. Então, não sei se vai ganhar o Oscar, mas espero que edifique os irmãos aí. Mas muito obrigado por tudo. Orem aí por algumas iniciativas que nós estamos pensando aí, aqui em cooperação com os irmãos. Então, uma delas é a fusão do Instituto Bíblico Reformata com o Martin Butzer, para nós podermos, a partir do Martin Butzer, oferecer um curso de formação de obreiros aqui para os irmãos no Japão. Ontem eu conversei com o pastor Carlos aí sobre algumas possibilidades de parceria com 9 marcas e aproveitando a Olimpíada do ano que vem com o Ligonier para um eventual serviço de evangelização aos muitos estrangeiros que virão a Tóquio ano que vem. Então, orem por isso, orem pela gente, orem pelo pastor Carlos, pelo pastor Glauber aí, para que Deus nos abençoe, pastor Irata também, né, que tem ajudado também o Instituto Bíblico, né? Deus abençoe a gente nessas iniciativas, que Ele seja glorificado e Ele mesmo abra portas, faça esses ajustes, né? Vá na frente da gente. Nós somos trapalhões, né? A gente precisa realmente de Deus, a gente tem sonhos, aspirações, mas é Deus que faz, de fato. Então, orem por todas essas questões aí que vão abençoar diretamente os irmãos, com certeza. Nós vamos continuar nossa meditação, de onde nós paramos semana passada. Então, gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. E dessa vez eu vou ler apenas do verso 9 ao verso 15. Na semana passada nós lemos do verso 5 ao 15, tratamos de algumas questões introdutórias quanto à oração, o cuidado devido aí da gente não exibir nossa espiritualidade, a necessidade de nós termos uma vida cristã marcada por modéstia, por humildade, a nossa espiritualidade, nossa devoção sendo guardada e protegida para que Deus, que vem em secreto, nos recompense, o cuidado com as vãs repetições. Nossa oração não é uma reza, não é pelo muito falar que seremos atendidos. A gente ouviu isso semana passada da boca do próprio Cristo, e nós meditamos na introdução da oração, na primeira sentença, Pai Nosso que estás nos céus. Hoje nós continuamos aí para tentar entender o que Deus tem a nos dizer com essa oração modelo. O tema geral é o Pai Nosso, a oração, principal exercício da fé. E o texto diz: portanto, orai deste modo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. A oração, como eu disse semana passada, pode ser dividida de forma bem simples. Nós temos aí uma introdução, e nós meditamos nessa introdução na último domingo. A introdução consiste na invocação. Essa oração começa com invocação, e a gente não precisa quebrar muito a cabeça para notar que a oração tem uma simetria. Nós temos 6 pedidos na oração, e uma lida rápida nos ajuda a perceber que nós temos 3 orações focadas num ser pessoal,
e 3 petições dessa oração focadas em nós, em nossas necessidades, nossas reais necessidades. As 3 petições, então, são centradas na majestade de Deus. Nós começamos orando, invocando o nome de Deus. A oração começa, essa oração modelo começa com a súplica para que o nosso Pai que está no céu nos atenda. Esse Pai, esse Deus que vem a nós como Pai, esse Deus que se dirige a nós de forma pessoal, mas esse Deus que é maior do que todo o cosmos, do que todo o universo, é Ele que é invocado. Então, nós temos aqui uma paridade. Os 3 pedidos centrados em Deus, na sua majestade, na sua glória, na sua vontade. Os outros 3 pedidos centrados em nossas reais necessidades, naquilo que nós precisamos de mais básico e elementar. E nós consideramos, então, agora os 3 primeiros pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração começa, então, depois da invocação, com um pedido para que o nome de Deus seja santificado. Um ponto importantíssimo para nós aqui é entender o conceito de seu nome. Isso é um hebraísmo. Na mentalidade hebraica, por exemplo, se escolhia dar o nome para uma criança porque via-se no neném certas características, Jacó, Esaú, vocês lembram da história? Então, o nome significava a pessoa. Quando Moisés, no deserto, tem aquele vislumbre do eterno, do Deus eterno, ele quer saber o nome de Deus. Ele quer entender qual é o nome desse Deus. E esse Deus se revela a ele, naquela sarça que ardia, mas não se consumia, como Yahvé, o eu sou o que sou, ou aquele que é, ou aquele que é, será. Isto é, a ideia é que se Moisés conhece o nome de Deus, Moisés conhece quem Deus é da forma mais profunda. E a gente tem exemplos vários desse tipo por toda a Sagrada Escritura que conectam o nome à pessoa. Porque se a gente não entender dessa forma, fica estranha essa primeira petição, santificado seja o teu nome. O que se intenta aqui, o que Jesus quer ensinar para os seus discípulos e para nós, é que o nome de Deus importa na oração, porque o nome de Deus significa o próprio Deus. Então, Deus é que tem toda a importância na oração, Deus é central na oração, nossas expectativas de sermos respondidos, atendidos por meio da oração, estão baseadas no fato de quem Deus é. Então, a gente pede para que Deus mesmo seja santificado. É estranho isso. E parece meio complicado aqui, porque aparentemente parece que a gente está querendo, por meio da oração, acrescentar santidade ao nome de Deus, o que é uma impossibilidade. Deus é aquele que é. Deus é o eu sou o que sou. Deus é o eterno. Deus é o autoexistente. Deus tem todo o poder. Deus tem toda a glória, toda a majestade. Então, por que a gente ora santificado seja o teu nome? Se o nome de Deus já é santo, se o próprio Deus é santo. Aqui a gente começa a notar o sentido da oração. Muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, supõem que há algum tipo de poder na oração. A oração é um tipo de causa que faz com que Deus fique obrigado a dar bênçãos para a gente. Parece que Deus é um tipo, para alguns, né? Parece que Deus é um tipo de olho arregalado, lá num canto do universo, e ele fica ali esperando que a gente o ative para que ele haja. Então, nós supomos que nossa oração tem poder de mudar a Deus, e no caso aqui, nós supomos que nossa oração tem o poder de acrescentar algo a Deus. Na verdade, a ideia aqui é diferente. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, para que Deus seja santificado, nós começamos a descobrir que as orações, na verdade, operam em nós não por vãs repetições, mas pelo anseio para que o nome de Deus seja magnificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Em outras palavras, quando você, quando nós aqui oramos, nós estamos sendo transformados à imagem do Deus vivo. Nós estamos sendo santificados. A oração, então, não é um meio pelo qual nós podemos mudar a Deus, não é uma fórmula mágica pelo qual Deus é obrigado a derramar bênçãos sobre nós, mas quando nós invocamos o nome dEle e suplicamos para que o nome dEle seja santificado, nós estamos sendo mudados na oração. Em outras palavras, a oração é um diálogo com Deus, a oração é a relação de amizade com o Altíssimo, como eu tratei semana passada, mas de outra forma, quando eu e você oramos, e oramos segundo Jesus nos ensina, nós passamos a ser transformados.
nós passamos a ser mudados. Ao mesmo tempo que a gente quer a exaltação do nome de Deus, a gente quer que o nome de Deus seja santificado, receba toda a glória. Isso acontece por meio da mudança que ocorre em nossa vida quando nós, de fato, oramos. Qual a diferença, então, da oração verdadeira, segundo Jesus nos ensina, e usar fórmulas mágicas, palavras mágicas para tentar alcançar Deus e obrigar Deus a fazer algo que está no nosso âmbito, mas não na vontade divina? A oração, diferente dessas fórmulas mágicas, essas vãs repetições dessa oração do hipócrita, é que a oração verdadeira, aquele que ora verdadeiramente experimenta transformação. Nesse sentido, então, a gente entra aqui no âmbito da mística cristã. A oração não é simplesmente a comunicação de certas necessidades nossas. Elas estão no âmbito da oração. Nós vamos tratar delas já. Mas quando nós oramos, de fato, quando nós nos entregamos a esse Deus que é nosso Pai que está nos céus, de verdade, na oração, nós somos modificados, nós somos transformados. A santidade que a gente quer que o nome de Deus receba, começa a ser atribuída para nós. Nós começamos a ser mudados por meio da oração. Então, ao mesmo tempo que a gente anseia que o nome de Deus seja magnificado em toda a terra, que o nome dele seja exaltado em toda a terra, isso ocorre porque quando nós almejamos esse alvo por meio da oração, nós somos transformados pelo próprio Deus. Então, a primeira petição é centrada em Deus, é centrada na majestade tremenda de Deus, na absoluta santidade que há em Deus. Nós queremos que o nome dele seja magnificado, queremos que o nome dele seja santificado. Isso ocorre por meio da nossa transformação. Em outras palavras, o Deus que é totalmente puro, totalmente reto, totalmente íntegro, o Deus que não há nenhuma sombra de maldade ou pecado, um Deus que é absolutamente bom, ao ser exaltado, a ter a sua bondade, santidade exaltada, ele começa a atribuir isso àquele que ora. Então, sempre que nós entramos na presença de Deus, sempre que nós invocamos o nome de Deus na oração, mesmo em orações curtas, a gente vai tratar disso no final, mesmo em orações curtas, nós estamos sendo transformados por meio da oração. Então, mais uma vez, a oração não é um mero momento em que a gente apresenta a Deus uma lista de necessidades e derrama essa lista de necessidades na presença dele. Quando nós oramos de verdade, quando nós entramos na presença desse Deus de verdade, nós passamos a ser transformados pelo próprio Deus. Ao mesmo tempo que nós almejamos que o nome de Deus seja magnificado, seja exaltado, isso ocorre por meio da transformação que começa a acontecer na nossa vida por meio da oração. Então, o primeiro pedido de oração é que o nome de Deus seja santificado, que a pessoa de Deus seja, o ser de Deus seja exaltado. E ele o faz, ele ouve essa oração por meio da transformação que ocorre em nossa vida. A gente passa a ter uma vida santa, uma vida marcada por relações santas, relações éticas, nossa vida começa a ser transformada. Aí vem a segunda petição: venha o teu reino. E aqui nós temos mais um ponto interessante para nós aqui, porque, voltando ao que eu tratei há pouco, muitos de nós foram criados com a noção de que a nossa oração pode mudar a Deus, pode mudar os planos de Deus. A ideia é que está em nosso poder, por meio de palavras de fé, palavras de comando, mudar a Deus ou tornar Deus nosso devedor. Então, a ideia é que há muito poder na oração. Mas isso é absurdo, é uma noção pagã, não é uma noção cristã. Aqui nós somos ensinados qual é o lugar da oração diante da soberania divina e diante do conhecimento de Deus. Semana passada, nós consideramos aí o verso 9, que a gente não deve ficar usando de vãs repetições, porque o vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Então, aqui o texto da oração, melhor, a oração verdadeira, não é um desafio só para aqueles que se autodenominam reformados ou calvinistas, que vão priorizar a absoluta soberania de Deus, o cuidado de Deus sobre todas as coisas. A oração também é um desafio para aqueles que estão no âmbito do arminianismo, que vão falar do pré-conhecimento divino, do conhecimento que Deus tem de todas as coisas, etc, etc. O ponto aqui é, para que nós oramos? Nós não precisamos informar a Deus do que ele já sabe exaustivamente.
Isso é assustador. Ele sabe o que está no nosso coração antes da gente pedir. Mais do que isso, Ele sabe todas as lutas que estão ocorrendo dentro do nosso coração, até mesmo as motivações erradas para bons pedidos que eventualmente a gente tenha na presença dEle. Então, nós não oramos para informar a Deus do que Ele já sabe, e Ele já sabe completamente. Nós não oramos para Deus para mudar os planos dEle. Nós oramos para Deus para que o nome dEle seja santificado, nós oramos a Deus para que o reino dEle venha. Agora, siga o ponto aqui. Todos nós sabemos, talvez seja a questão mais básica que a gente aprende na fé, que o reino virá. Haverá um tempo em que Cristo virá em glória, e essa história, com todas as suas dores e sofrimento, e doenças, e guerras, e incompreensões, e violência, cessarão. E nós seremos introduzidos numa era de paz, onde Deus vai ser tudo em todos, Cristo vai estar conosco, nós vamos celebrar, e cantar, e louvar, e rir, e brincar. O reino virá. Todos nós aprendemos isso na igreja. Talvez seja uma das lições mais básicas, é que aquele que veio como crucificado, virá como rei exaltado. Aquele que veio como cordeiro, virá como leão da tribo de Judá. Isso é uma questão básica para a gente. Mas olha o que Jesus ensina aqui. Ele ensina que nós somos convidados, nós somos instruídos, melhor dizendo, a suplicar pela vinda desse reino. Então, qual o lugar da nossa oração diante da soberania de Deus? Presta atenção. Deus determinou que o reino dele venha por meio das nossas orações. Se a nossa oração não é a razão pela vinda do reino, mas é a vontade de Deus que o reino venha, do outro lado, Deus determinou que as nossas orações se tornem os meios pelos quais o reino de Deus virá. Então, se de um lado nós não conseguimos mudar Deus e seus planos por meio da oração, do outro lado, Deus, presta atenção, determinou incluir nossas orações na consecução da sua vontade na terra. Então, todas as nossas orações, por menores que sejam, por mais fracas que sejam feitas, elas têm o seu lugar e têm o seu valor, porque Deus determinou que o reino dele venha por meio dessas orações. Elas não precisam ser vãs repetições, elas não precisam ser feitas para serem exibidas diante dos homens, mas mesmo oração simples, Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Acabou. Deu o quê? 10 segundos a essa oração? Até essa oração, ela tem sentido, ela tem o seu valor, porque Deus determinou o fim pelos meios, e a oração é um meio para alcançar a vinda do reino. Então, sempre que nós oramos, nós estamos implorando para que esse reino venha. Esse reino que é a concretização da justiça de Deus nos céus e na terra. Nós suplicamos para que o reinado de Deus venha de tal forma que agora nós vivamos num âmbito onde não há mais dor, não há mais pecado, não há mais maldade, não há mais doença, não há mais incompreensão. Tudo isso seja varrido da presença do Deus que é completamente santo, que nós já invocamos, nós já suplicamos para que o nome dele seja santificado. Então, isso tem que ficar bem gravado entre nós aqui, para nós enfatizarmos o papel e a importância da oração em nossa vida diária. Nossa oração não tem poder de mudar Deus, mas, do outro lado, Deus se serve da nossa oração para que a vontade dele seja feita. Deus age por meio de meios. Ele usa o pregador para chamar o eleito para a salvação, ele usa um conselheiro para quebrantar ou para consolar o ferido, Deus usa oração para edificar a igreja, para avivar a igreja, Deus usa oração para que o evangelho seja espalhado por todo o canto da terra, Deus usa oração para que o reino dele venha em glória no último dia. Então, nossas orações têm seu lugar. Nossas orações têm assegurado aqui a sua importância. E aí, presta atenção num ponto aqui. Os pregadores estão à frente da igreja, pregando, Carlos, Glauber, Anderson, outros aqui estão pregando, anunciando a palavra, eu estou aqui anunciando a palavra. Aí, algumas vezes, a gente pode se pegar pensando do tipo, não, os pregadores são os heróis da igreja. Eles são aqueles que vão à frente da igreja. Os missionários são os heróis da nossa comunidade, eles estão levando a mensagem para a comunidade. Mas presta atenção. Se não houver quem ore, a nossa pregação é vã.
anunciar o evangelho em todas as terras é vão. A oração prepara, a oração vem antes da própria pregação e do próprio anúncio da mensagem cristã. Então, quando você ora pelos seus pastores, você ora por pregadores, você ora por missionários em outro canto da terra, a sua oração é de máxima importância, porque Deus está se servindo dessa oração para que Ele faça com que a mensagem da fé se espalhe em todo canto da terra. Então, quando você é abençoado com pregadores fiéis, você tem que redobrar a sua oração por eles, para que Deus os use cada vez mais, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino venha. Isso é bonito. Aqui não é incluído o pregador, aqui não é incluído o mestre, é incluído a todo aquele que ora para que o reino venha. Então, irmãos e irmãs, orem, porque quando você ora, Deus está se servindo da sua oração, Deus está usando a sua oração como meio pelo qual o reino virá. Uma crise que nós enfrentamos no Ocidente é que, ao provar prosperidade, ao provar consumo, a provar uma aparente paz, a gente não quer a vinda do reino. A gente acha que a vinda do reino pode ser protelada. A gente escuta esse tipo de brincadeira, às vezes, dentro da igreja. O professor vai dar uma aula de escola dominical sobre a vinda do reino, o pregador vai pregar sobre a vinda do reino, sobre a consumação e o triunfo final de Cristo no último dia, no dia do Senhor. E quais são as piadas? Não, Cristo não pode voltar ainda. Não terminei minha faculdade. Não me casei. Eu estou fazendo um trabalho legal. Tem que esperar um pouco antes que eu termine aquele trabalho legal. Essas são as piadas que algumas vezes a gente escuta na igreja no Ocidente. Mas uma igreja que é perseguida, uma igreja que verga sobre a dor e o sofrimento, ela anela pela vinda do reino. Ela vai suplicar para que o reino venha em poder. Uma frase de C.S. Lewis, que eu vou ler agora, vou pular um pouquinho aí, 3 slides, depois a gente volta aos outros slides aí, mas C.S. Lewis, cuja esposa veio a falecer de câncer no fêmur, ele casa com ela e descobre, logo depois do casamento, que ela está com um problema sério no fêmur, ela vai morrer 4 anos depois, ele vai ter que lutar com esse dilema da oração. Qual é o lugar da oração no plano de Deus? Qual é o lugar da oração naquela súplica para que o mal seja erradicado da criação, a doença seja erradicada da criação? Ele, de forma dura, aprendeu o lugar da oração. Ele vai dizer: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Então, a oração do cristão, ela não muda a Deus. A oração do cristão, ela muda a ele e as circunstâncias que estão ao redor dele e as pessoas que estão ao redor dele. Quando nós invocamos santificado seja o teu nome, a gente quer que a glória de Deus brilhe com poder, e aí nós somos transformados para que as pessoas vejam a santidade de Deus em nós, vejam a glória de Deus em nós e exaltem o nome de Deus. Nós invocamos o reino porque entendemos que as nossas orações são usadas por Deus para que o reino virá, um reino que já foi determinado vir desde antes da fundação do mundo. Então, nossas orações têm o seu devido lugar, têm a sua devida importância, na medida que Deus as usa para que o reino venha, sua vontade seja feita. Mais uma vez, nossa oração não muda a Deus, mas muda a mim, muda aqueles ao meu redor, muda as circunstâncias ao nosso redor. E aí tem uma última petição nessa primeira parte da oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o que é uma expansão do pedido anterior. No pedido anterior, a gente suplica para que o reino externo de Deus venha, Cristo desça em glória com todo o seu poder e sua majestade e puna os pecadores maus que permanecerem em sua incredulidade, expulse desse reino doença, choro, dor, tristeza, pecado, diabo e seus demônios, e ele venha reinar com justiça. Agora nós suplicamos para que esse reino venha em nosso coração, para que ele transforme a nossa vida de tal forma que nós sejamos conformados à vontade de Deus. Aqueles que apregoavam a mensagem da prosperidade,
aquela noção infame de que Deus não quer que seus filhos sofram nessa vida, não lutem com doenças nessa vida, que o sofrimento, a doença, o desemprego, uma crise familiar é falta de fé do cristão, eles diziam que orar para que a vontade de Deus fosse feita era falta de fé. Então, volta e meia, se escutava isso na televisão no passado, algumas vezes pregadores da prosperidade ousadamente lançariam esse tipo de questão para a comunidade. Olha, você tem que decretar o que você quer, você tem que visualizar aquilo que você quer. Se você orar para que a vontade de Deus seja feita, é que você não tem fé. Mas Jesus ensina-nos a orar para que a vontade dele e não a nossa seja feita. O surpreendente aqui é que essa súplica, ela é repetida mais adiante em Mateus 26, 42, ela é encontrada na boca do próprio Jesus, quando ele está no Getsemane, agora se preparando para ser levado como ovelha muda para o matadouro, para o seu sacrifício sangrento na cruz, e ele ora para que a vontade de Deus seja feita. Então, quando nós oramos dessa forma, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos suplicando para que o reino de Deus opere internamente em nosso coração, nós sejamos transformados como cidadãos desse reino, aqui e agora, mas nós estamos imitando Jesus, que na tentação final do Getsemane, ele ora para que a vontade do Pai seja feita na sua vida. Então, por mais que a gente tenha sonhos, anseios, desejos, etc. e tal, no final a gente se lança diante da vontade de Deus, a gente suplica para que a vontade de Deus seja realizada. Nós sabemos que ela é perfeita, nossa vontade não. E a gente tem que sempre lembrar que se nós pedirmos a Deus, segundo as palavras de Deus, que é a vontade dele revelada para nós, nós receberemos bênçãos e dádiva. Nós, como diz o apóstolo Tiago, não recebemos muitas vezes porque pedimos mal, pedimos para gastar em nossos próprios deleites, para satisfazer os nossos próprios deleites. Aqui, nós somos ensinados a orar para que a vontade de Deus seja feita. Então, essa é a primeira parte da oração. A primeira parte da oração é centrada em Deus. Na primeira parte da oração, nós somos chamados a ter uma preocupação genuína com a santidade de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. A oração verdadeira, então, começa com uma invocação a Deus que é o nosso Pai que está nos céus, e a oração verdadeira prossegue, em primeiro lugar, tendo ou priorizando quem Deus é, ou tendo uma real preocupação com o nome e com a majestade de Deus. Isso é tremendamente importante para a gente aqui. A oração verdadeira, então, vai priorizar quem é Deus, sua glória, seu reino e sua salvação. Uma verdadeira oração se dirige a Deus e se preocupa e tem zelo pelo próprio Deus, porque nós agora estamos no âmbito do reinado dele. Nós agora somos cidadãos do reino dos céus. Então, quando nós oramos, nós precisamos ter essa preocupação. É Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, quem ele é vem em primeiro lugar. Nota que isso para mim é tão bonito. Nossas necessidades reais têm o seu lugar na oração. Nós não somos, a nós não é vedada nós derramarmos nosso coração a Deus, suplicando aquilo que a gente precisa para ter uma vida digna, uma vida bonita, uma vida alegre. Elas estão incluídas nessa oração, nós já vamos tratar delas agora. Mas a oração verdadeira, a oração que Deus ouve de fato, invoca esse nome e se preocupa com quem Deus é da forma mais profunda. Então, a oração verdadeira prioriza Deus, prioriza a glória de Deus, o reino de Deus, a salvação de Deus. Nós ansiamos também na oração para que o reino da graça seja adiantado. Nós não queremos protelar esse reinado de graça e glória. Nós ansiamos para que Cristo venha e o reino dele seja estabelecido entre nós. Porque o que nós almejamos é que a guerra, a morte, a violência, a dor, o sofrimento, o pecado, o demoníaco sejam erradicados da criação. Nós já experimentamos um pouquinho desse reino aqui, mas nós queremos que ele seja concretizado no dia vindouro, quando todos seremos uma única família,
Deus estará entre nós, o Filho estará entre nós, o Espírito Santo operará em nós, nos dando alegria tremenda, contentamento tremendo na presença dele. E por último, a oração não muda Deus, mais uma vez, mas é o meio pelo qual as promessas são cumpridas, nós somos transformados, os outros são transformados e as circunstâncias ao nosso redor são modificadas. Então, quando você orar, você precisa lembrar que a sua oração não vai mudar Deus, mas a sua oração é o meio que Deus ordenou para que as promessas de Deus sejam cumpridas em sua vida, bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, você tenha paz, tenha alegria, tenha senso de completude, senso de propósito. Em outras palavras, Deus tem muito a dar para você, tem grandes bênçãos para derramar sobre a sua vida, mas essas bênçãos virão por meio da oração. Lembra, essas orações não devem ser como dos hipócritas, feitas nas ruas, nas praças públicas, para todos verem, eles já receberam sua recompensa. Essa oração não é mera vã repetição. Às vezes, um único pedido já é suficiente para que graças e bênçãos e promessas sejam derramadas sobre você. Senhor, preciso de amigos. Deus, preciso de um emprego. Deus, abre porta para que eu cumpra meu chamado, minha vocação, e etc. Basta uma invocação, basta uma súplica dirigida ao nosso Pai que está no céu, e Ele vai derramar essas bênçãos sobre a gente. Então, mais uma vez, vamos fixar aqui. Se de um lado nossa oração não muda Deus, oração é o meio que Deus determinou pelo qual as bênçãos serão derramadas sobre a comunidade. Então, nesse sentido, nossa vida tem que ser reorganizada à luz desse princípio, nossas reuniões, nossos cultos, nossas assembleias têm que ser reorganizadas à luz desse princípio. Precisamos orar para que o nome de Deus seja santificado, seu reino venha, sua vontade seja feita. E aí nós temos 3 petições finais. E essas 3 petições finais estão centradas em nossas necessidades reais. Isso que é bonito. Dentro da simetria dessa oração, invoca-se o nome santo de Deus, o nosso Deus que está nos céus, que é nosso Pai. Depois nós temos 3 pedidos centrados na glória de Deus, na majestade de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus. E agora nós temos 3 pedidos centrados em nossas necessidades. A palavra pão aí na oração tem sido disputada. No passado, algumas pessoas acharam que ela poderia se referir ao sacramento da ceia, que nós provamos semana passada. Outras pessoas sugeriram que ela falaria da palavra de Deus como um tipo de pão que nós precisamos. Outros suporiam que essa palavra pão aqui se referiria ao banquete que nós vamos celebrar, nós vamos provar na vida do reino. Mas a palavra pão aqui tem que ser interpretada da forma mais simples possível. A explicação mais simples é a verdadeira. Pão aqui é pão. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vem para nos libertar do pecado, da maldade humana, da ação demoníaca, das dores e tristezas dessa vida, Ele nos ensina a invocar o nome de Deus, a se preocupar com Deus, mas a pedir o nosso pão diário, o nosso pão cotidiano para Ele. Olha que bonito isso aqui. Eu não sei se você está empregado ou desempregado, se você está satisfeito com o seu trabalho ou não, mas aqui é incluído todo tipo de pedido que nós precisamos para ter a vida digna e uma vida bonita. O próprio Jesus nos instrui a suplicar o sustento diário. Qual é o ponto aqui? Se de um lado a gente é chamado a pedir pão, pedir alimento, pedir o que é o mais básico para a nossa subsistência, do outro lado a gente é instado a pedir ele diariamente, porque o crente também reconhece que é Deus mesmo que concede para nós tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. O pão aqui, então, refere-se ao pão que a gente come no café da manhã. Às vezes a gente nem dá atenção para isso, né? A gente come ali correndo, não dá nem graças, acha que o pão chegou ali pela nossa própria força, ou chegou naquela mesa por mágica, mas é Deus que concede para os seus filhos esse pão. Aqui a gente pode lembrar do salmista dizendo que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus vela pelos seus para dar sustento a eles, para cuidar deles. E Lutero, tão genial, em tantos sentidos, ele vai ampliar o significado da palavra pão aqui nessa bem-aventurança, nessa oração modelo. Ele diz assim, que o pão aqui é tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como
comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte piedosa, filhos piedosos, empregados bons, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, vizinhos fiéis e coisas semelhantes. Olha que bonito aqui. Todas as suas necessidades reais são incluídas na oração. Não há nada da sua vida pessoal que pode ser deixado, ou precisa ser deixado de fora da oração. Tudo que você precisa para que o nome de Deus seja santificado, o reino dele venha, a vontade dele seja feita, deve ser apresentado a Deus em petição. Nós somos chamados aqui a ter Deus como nosso Pai de fato. O gordo lá pede comida para os seus pais, o John está lá pedindo comida para os seus pais. É a mesma coisa para nós aqui. Nós somos instados como filhos de Deus, filhos amados de Deus. Parênteses, né? Um ponto que nenhuma outra religião ensina, que você pode ter o Deus Criador, o Deus majestoso como seu Pai, como um Deus que tem afetos paternos por você. A gente é instado aqui a pedir a Ele tudo o que nós precisamos para viver de forma digna. Você precisa de um trabalho? Apresente essa necessidade para Deus. Você identifica talentos e vocações em você e você não vê porta aberta para esse trabalho? Invoque a Deus, suplique. Como, parafraseando Lutero aqui, para de ficar se lamentando, lamuriando, né? Ó vida, ó dia, ó mundo cruel, né? Igual o Hard lá do desenho animado da Hanna-Barbera. Invoque a Deus, suplique a Ele. Nota, não é por vãs repetições. Deus, eu preciso de um trabalho. O Senhor me deu certos talentos, me deu certos dons, eu quero empregar isso num trabalho que eu possa ter prazer e alegrar o Senhor e exaltar o teu nome. Você precisa de um marido, de uma esposa, invoque a Deus, coloque sua necessidade real para Deus. Ainda que Deus deu o dom de celibato para alguns, o estado ideal que Deus intenta para a gente é o estado do matrimônio, o estado casado. Deus quer que a gente tenha família, constitua família. Você não consegue ter filhos? Invoque a Deus, suplique a Ele. Seus vizinhos são chatos, barulhentos, inconvenientes, suplique para que Deus lhe dê bons vizinhos. O lugar onde você mora é inseguro, suplique para que Deus lhe dê segurança. Você precisa de descanso desse lado da existência? Invoque a Deus, peça descanso, peça um tempo de entretenimento, um tempo que você possa parar um pouco, puxar literalmente o freio de mão da sua vida. Todas as nossas necessidades são incluídas nessa pequena sentença. O pão cotidiano, o pão diário nos dá hoje. E a ideia do pão diário é que todo dia a gente está se lançando na presença de Deus, a gente está suplicando para que Deus dê aquilo que nós precisamos e coloque isso diante de nós. E Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus santos. Se de um lado, irmãos e irmãs, a gente tem que repudiar a mensagem associada a neopentecostais, né, a mensagem da prosperidade, que é mágica, do outro lado, Deus se agrada de dar esse pão cotidiano e vê os seus filhos tendo vida cada vez mais digna. Isso é impressionante, como é que a concretização desse pedido torna uma pessoa, muitas vezes, pobre, iletrada, e ela é desperta, e ela, ao fazer esse tipo de invocação a Deus, Deus começa a dar estudo para essa pessoa, Deus começa a abrir porta para essa pessoa trabalhar, essa pessoa passa a poupar, e ela passa a investir nos seus filhos, e daqui a pouco seus filhos têm um bom emprego, uma boa qualificação, eles saem daquele ambiente de pobreza e vão levar os seus pais para fora daquele ambiente de pobreza também. Deus é servido em ouvir esse tipo de oração. Senhor, dá-nos o pão diário. Dá-nos aquilo que a gente precisa para ter uma vida digna diante dos homens, diante de todos aqueles que estão diante ao nosso redor. Dá-nos o pão diário. A quarto pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Dívida aí é o modo judaico de considerar pecado. Então, a quinta petição é uma súplica para que nossos pecados sejam perdoados. Nós invocamos a Deus para experimentar o perdão diário. De um lado, todo nosso pecado foi castigado na cruz. Todo nosso pecado foi perdoado na cruz. Como a gente aprende em Miqueias, a partir da cruz, o pecado que nós cometemos e
e ofendia a majestade divina, é lançado no mais profundo abismo. O nosso pecado não tem mais a capacidade de ofender a majestade divina, mas nós precisamos experimentar dia a dia o perdão dos pecados. Se de um lado todo pecado foi castigado e perdoado na cruz, do outro lado nós precisamos experimentar a realidade do perdão dos pecados. Temos diante de nós aqui a possibilidade de dia a dia zerar nossas contas e colocar a cabeça no travesseiro completamente pacificados. As nossas dívidas são perdoadas diariamente, nossos pecados são apagados diariamente. Nós experimentamos isso em nossa vida desse lado da existência. Mas essa é a única invocação, a única súplica que é reenfatizada. O texto diz: perdoamos nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E mais adiante, versos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Se nós somos muito perdoados, nós devemos estar prontos a dar perdão para as outras pessoas. A oração aqui se refere especialmente ao âmbito daqueles que estão no reino. A igreja tem que ser uma comunidade de perdão. Nós não temos o direito, dentro da igreja, de guardar mágoa e rancor contra os nossos irmãos e irmãs da fé. Se nós fomos perdoados, e aqui não custa lembrar, todo o nosso pecado, todos os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo, em seu sacrifício remidor. Do outro lado, nós precisamos perdoar aqueles ao nosso redor. E o texto não diz que isso é condicional. Eu preciso que a pessoa faça as emendas necessárias para que eu a perdoe. Eu preciso que a pessoa faça alguma coisa para que eu venha me mover a ela a perdoar. O texto não está falando nada disso. O texto está dizendo que nós somos perdoados e devemos perdoar. A igreja, então, sobretudo a igreja, precisa ser uma comunidade de perdão mútuo. Não há espaço na igreja para intrigas, disse-me-disse, falatórios. A pessoa está aqui e ela não sabe que está circulando uma série de comentários a respeito dela. E aí, quando ela descobre isso, ela se levanta em ira, talvez justificada ou não, e ela não quer perdoar essas pessoas. Tem que haver mútuo perdão, mas, sobretudo, a obrigação que é posta sobre cada um de nós é estarmos prontos a perdoar aqueles que nos magoaram. O que torna a comunidade cristã tão diferente de qualquer outro ajuntamento na Terra? Porque o nosso ambiente é arejado. O ar aqui é puro, ok? A transparência, a tolerância, nós carregamos uns os outros no colo. O que tem que ser dito é dito olho no olho, com mansidão, com carinho, com temor para não machucar, não ferir o outro. O que tem que ser dito não é dito nas costas ou por trás da pessoa. E quando algo acontece, o perdão é imediatamente aplicado na comunidade cristã. Irmãos e irmãs, Deus perdoou um monte de pecados nossos. Pecados até horríveis, que só Deus sabe. Quanto mais, às vezes, uma pequena ofensa que é feita para nós, a gente quer reter o perdão para aquela ofensa. Não, para nossa comunidade ser uma comunidade diferente, nós que fomos muito perdoados, temos que estar prontos a perdoar o próximo. Então, Jesus lembra aqui que nós invocamos a Deus para que nossa dívida seja pagada, assim como nós apagamos a dívida daqueles que estão ao nosso redor. E a prioridade aqui, primeiro, é o âmbito da fé. Nesse âmbito aqui, o ambiente tem que ser um ambiente puro, um ambiente sem mácula, um ambiente de transparência, um ambiente onde as coisas sejam ditas às claras, mas com mansidão e com respeito, e que, eventualmente, se alguém machucar um outro, haja mútuo perdão. Jesus enfatiza bastante isso nos evangelhos. Ele vai dizer, inclusive, que não adianta nada a gente dar oferta para a igreja se pecou contra o próximo, se magoou o próximo. Qual o ponto? Nós somos chamados aqui, como homens e mulheres que têm a Deus, que está nos céus como nosso Pai, a termos um procedimento diferente do que a gente encontra no mundo. E aí nós temos a última súplica: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia aqui é que nós imploramos que Deus nos poupe das lutas diárias. Isso é totalmente ilícito aqui. Nós suplicamos para que Deus nos dê livramento.
para que Deus nos dê proteção. E o texto é bonito porque mal aqui pode ser não apenas a maldade que está ao nosso redor, suscitada pelo pecado e pelos homens, mas pode ser também traduzido como maligno. Livra-nos do maligno, livra-nos do diabo e seus demônios. Então, nessa última petição, nós imploramos para que Deus nos poupe dessas tentações, Deus nos poupe do mal, Deus nos poupe do maligno. Nós imploramos para que Deus nos proteja o tempo todo. Nós somos chamados a confiar na proteção de Deus o tempo todo. Uma invocação, 3 pedidos centrados na glória de Deus, na majestade de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. 3 pedidos centrados em nossas reais necessidades: o pão diário, o perdão dos pecados e o livramento da maldade e do maligno. 3 aplicações aqui para a gente ir caminhando para o final. Primeiro, Lutero vai lembrar que a gente precisa rogar com confiança por tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, recebendo as dádivas concedidas com gratidão. Então, de um lado, nós somos convidados a confiantemente lembrar a Deus as promessas que Ele nos fez na Sagrada Escritura, de uma vida contente, uma vida próspera, uma vida digna. E, do outro lado, a gente recebe essas dádivas com absoluta gratidão. A gente tem que lembrar que se a gente tem posição social, se a gente tem qualificação profissional, se a gente tem bons diplomas, se Deus nos dá um bom casamento, se Deus nos dá filhos que nos dão orgulho e alegria, se nós estamos numa boa igreja, tudo isso provém da mão de Deus, não da nossa própria força. E a gente tem o espírito sempre grato, a gente passa a ser grato por tudo aquilo que Deus concede para a gente. A gente lembra, a gente não precisa fazer uma oração longa e elaborada para agradecer a Deus, mas é simplesmente dizer: olha, muito obrigado por essa comida, o Senhor que concedeu ela para mim. Concedeu ela para mim até para ter o prazer de me deleitar com essa refeição. Obrigado pela porta de trabalho que o Senhor me deu. Muito obrigado pela igreja que o Senhor me colocou. Orações simples, orações curtas, mas são parte desse diálogo que a gente trava diariamente com Deus em confiança e gratidão. Então, ponha-se confiantemente diante de Deus, suplicando o pão diário, mas receba esse pão diário com gratidão como dádiva divina. Outra aplicação importante aqui é que a gente deve suplicar que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente todos os nossos pecados e também nos habilite a perdoar de coração aqueles que estão ao nosso redor. Assim como Deus esquece, uma linguagem metafórica, né? Mas assim como Deus esquece o nosso pecado, isto é, nosso pecado para de suscitar a ira em Deus, porque foi coberto por Jesus e seu sacrifício. Do outro lado, a gente tem que ter um espírito disposto a perdoar aqueles que nos ofenderam. Aqui não vale a máxima, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Aqui não há espaço para isso. Nós perdoamos e lutamos para que Deus nos ajude a esquecer como aquele pecado nos machucou, como aquela ação nos trouxe dor. Se nós perdoamos, a gente pode até lembrar, mas a lembrança não suscita mais mágoa e dor em nosso coração. Então, nós devemos suplicar para experimentarmos perdão diário. Podemos colocar a cabeça no travesseiro sem nenhuma culpa, sem nenhum drama, experimentando esse perdão que procede de Deus. Do outro lado, a gente tem que ter esse espírito aberto para perdoar o nosso próximo. E, última aplicação, pensando na última petição da oração, a gente entrega o nosso futuro a Deus. Quando a gente ora, livra-nos do mal ou do maligno, nós estamos confiando que Deus é poderoso para guiar o que vai acontecer em nossa vida mais adiante. A gente pede a Ele, então, para que Ele nos livre da tentação e das armadilhas do mal e do maligno. A gente entrega nossa vida e nossa existência completamente nas mãos de Deus. E a oração termina com uma palavra de louvor. Em algumas versões da Bíblia, essa palavra final aí está entre colchetes. Provavelmente ela é um acréscimo posterior, o que não é problema, pois desde cedo a oração termina dessa forma. O que parece aqui é que a comunidade ouvia o pastor, o presbítero, o bispo, recitando essa oração, e a igreja respondia: pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O final da oração, então, é totalmente apropriado. O pois aí pode ser conectado com a sexta petição, né?
livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, mas também é uma resposta a toda oração. Já que o nosso Deus é o nosso Pai que está nos céus, é um Deus que é infinito, mas nos trata de forma pessoal, então esse Deus aí, ele é digno de receber o reino, o poder e a glória sempre e sempre. Esse Deus, que é nosso Pai que está nos céus, ele é digno de receber todo o reino, o reino pertence a ele, e ele tem todo o poder, e ele deve ser glorificado por toda a eternidade. E a gente pede tudo isso aí para que, mais uma vez, Deus seja magnificado. Nós somos ensinados a orar de tal forma que Deus seja exaltado. E aí todos nós juntos respondemos, né, que o nosso Pai que está nos céus receba o reino, o poder e a glória. E o amém é o assentimento da comunidade. A comunidade, a uma única voz, ela vai dizer, assim seja, que essa oração seja cumprida, que Deus ouça essa oração seja de fato realizada em nossa vida, em nossa existência. 4 aplicações para nós encerrarmos aqui. A primeira aplicação é que a gente precisa de fato retornar à Bíblia para aprender a orar. Nós não somos entregues aqui à nossa criatividade, nossa liberdade, nossos sonhos na oração. Nossa oração não é uma meditação, como os budistas fazem. Nossa oração é uma conversa com o Deus Altíssimo, que é nosso Pai. O Deus que vem a nós de forma pessoal. O Deus que nos trata pelo nome. O Deus que nos inclui no seu plano, no seu reino, na sua vontade. O Deus pelo qual ele é santificado, ele é exaltado. Então a gente precisa aprender a orar de acordo com as Sagradas Escrituras. Até o século XVII não havia livro de oração. Se houvesse livraria, você não encontraria lá um manual de oração. É John Bunyan que escreve o primeiro livro de oração na história da igreja. Isso não é vantagem, porque até então, quando um pastor, um presbítero, um diácono, um professor da igreja queria ensinar sua comunidade a orar, era bem simples. Ele pregaria o Pai Nosso para sua comunidade aprender a orar pela boca de Jesus Cristo, ou pregaria os salmos inteiro, como Calvino fez em Genebra, como Agostinho fez em Hipona, no norte da África, tanto tempo atrás. A ideia aqui é que os salmos e o Pai Nosso são nossa escola de oração. É andando com esses 2 grandes textos da Bíblia é que nossos músculos espirituais se desenvolvem, é que nossa fé é aumentada. A gramática, o vocabulário da nossa oração é refinado. Então, mais uma vez, nós não somos entregues à nossa imaginação, nossa criatividade, nossa liberdade no âmbito da oração. Até na oração nós somos ensinados pelo próprio Deus. Ele nos dá um livro inteiro, 150 capítulos para ensinar a gente a orar. O próprio Senhor Jesus, Deus eterno de Deus eterno, luz de luz, nos dá essa oração modelo pelo qual a gente aprende a orar. Então, volte à Escritura. Aprenda a orar com a Escritura. Esqueça as fantasias, os testemunhos, as palavras espantosas de poder que algumas vezes a gente ouve de outros cristãos, ouve na televisão. Aprenda a orar na Sagrada Escritura. E a Escritura tem muito para nos ensinar sobre oração. D. Carson, por exemplo, surpreendentemente, aliás, não é surpresa, né, que ele é brilhante, ele escreveu um livro inteiro só sobre as orações de Paulo. Ele vai comentando, analisando as várias orações de Paulo. Nós temos Daniel capítulo 9, uma oração grande, pactual, que deve ser usada em momentos de risco nacional, por exemplo, de crise política, crise e instabilidade econômica, ameaça de guerra. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre oração. É bonito, às vezes, ouvir um testemunho de um crente, de como ele invocou o Senhor e Deus deu graça para ele. São momentos que reforçam nossa fé. Mas nós não aprendemos a orar por meio de testemunho de outros irmãos e irmãs. Nós aprendemos a orar ao considerar o que a Escritura ensina sobre oração. E um dos pontos que nós aprendemos aqui é que as nossas orações podem ser breves. Isso não contradiz o fato que, a semelhança de Jesus e de Davi, entre outros, em algum momento de nossa vida, nós vamos precisar nos isolar para buscar Deus. Eventualmente, a igreja precisa tomar uma decisão
talvez seja útil os pastores convocarem a igreja para tirar um tempo em casa, no trabalho, todo dia, um horário específico, para essa igreja invocar o Senhor, implorar direção para o Senhor, eventualmente convocar um momento, um dia de jejum e oração e consideração pela palavra para orar. Mas no dia a dia, no dia comum, nós somos instados a orar a Deus por meio de orações breves. Pensa no Salmo 1º, Salmo 2º, Salmo 5º, Salmo 23, são todas orações. O Pai Nosso é uma oração, orações curtas, orações breves. Qual é o ponto aqui? Você não marca um horário rígido para conversar com quem você ama. Você vai marcar um horário rígido com a autoridade, com o funcionário público, com o seu patrão, com o seu chefe. Com eles, que você não tem intimidade, você tem um horário rígido para cumprir ali, 1h30 para conversar com aquela pessoa. Acabou 1h30, acabou a conversa. O patrão, o chefe fica de pé, acabou a conversa. Com Deus não, gente. Nós estamos diante do nosso Pai que está nos céus. Nós somos convidados a entrar numa relação familiar com esse Deus. A ideia aqui é tornar tudo que está ao nosso redor oração. E essas orações curtinhas lembram a gente que a gente pode estar todo o tempo se dirigindo a Deus em oração, apresentando a Ele, em ação de graças e súplica, tudo que ocorre ao nosso redor. Em outras palavras, não há nada fora do âmbito da nossa vida que a gente não apresente a Deus em oração. Então, nossas orações podem ser breves e a gente aqui é instado a orar todo o tempo, como Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17. Ao entender esse ponto, a gente consegue orar sem cessar. As nossas fantasias que a gente recebe de oração criam um problema aqui. Nosso modelo é o crente acordando 4 horas da manhã no Japão, porque 5 horas ele tem que pegar o trem dele, o carro para ir para o trabalho, então ele acorda 4 horas da manhã e vai orar 1 hora ali, devoto, faz a sua leitura bíblica, na maior paz, tá? Sendo que vai ter que trabalhar 10 horas ao dia, tem mais 1 hora de trânsito para ir, mais 1 hora para voltar, 12 horas, 14 horas fora da casa. Aí o crente pensa, não consigo. Aí ele trava e não ora. Não é isso o modelo da Bíblia. O modelo da Bíblia pressupõe uma relação de intimidade da gente com Deus. Então, mais uma vez, tudo que está ao nosso redor deve ser motivo de conversa e de oração para com Deus. A gente não precisa marcar um horário para estar com Deus ali. Se houver a possibilidade ou a necessidade, tudo bem, mas isso não é o que é comum e rotineiro na vida de devoção da Sagrada Escritura. O que é comum e rotineiro é, Senhor, me protege no dia de hoje, agora que eu vou para o trabalho. Guarda a minha família aqui enquanto eu vou para o trabalho. Senhor, obrigado pela porta de trabalho que o Senhor abriu. Me ajuda nesse dia a dignificar o Teu nome, a honrar o Teu nome diante dos meus chefes, supervisores, dos outros empregados aqui. Vou almoçar. Senhor, muito obrigado por esse prato de comida. Ele procede da Tua mão. Isso é vida de oração. Isso, de fato, é orar sem cessar. A gente tem que sempre lembrar que algumas das orações mais bonitas da Bíblia são sentenças, como o próprio Pai Nosso, ou como oração daquele pecador que é justificado. Ele se levanta, ele olha para os céus e diz, tem piedade de mim, pecador. Tem piedade de mim, pecador. Ou do leproso que se dirige a Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E a oração atendida. Não é pelo muito falar que a gente é atendido. Não é por vãs repetições que a gente é atendido. Não é por exibir as nossas orações em público que a gente é atendido. A gente tem que buscar o nosso lugar de refúgio, nossa dispensa, e ali em secreto, onde nosso Pai nos vê em secreto, nós teremos, de fato, recompensa. Uma outra aplicação é que essa oração nunca é individualista, mas ela é pessoal e comunitária. Aqui, nós oramos ao nosso Pai, juntos. Então, como igreja, nós precisamos criar espaços onde nós possamos juntos orar. Nós precisamos ter, talvez, células, grupos pequenos, talvez grupos de WhatsApp, onde a gente possa dividir nossos anseios e vocês possam escrever orações. Isso é de grande ajuda para a comunidade cristã. Às vezes, um outro irmão, outra irmã sua está paralisado por alguma razão, não consegue orar, mas ele lê uma oração sua, aí o coração dele é aquecido, ele lê a sua oração, a oração que você escreveu naquele grupo da igreja, como oração pessoal dele, e ele tem paz, está pronto para enfrentar o dia dele. Então, nós precisamos orar juntos.
O Pai Nosso aqui não é oração de uma única pessoa, não é uma oração para ser feita por um monge sozinho no deserto, é a oração da comunidade cristã. Em nosso seminário, nós oramos, e os alunos brincam que às vezes a gente ora mais no seminário do que no dia a dia. Nós temos grandes semanas de aula, então, uma vez por semestre, todos os alunos se reúnem para aquela semana de aula lá no Brasil, e como no mosteiro, nós oramos 3 vezes ao dia. 15 minutos de manhã, 15 minutos depois do almoço, 15 minutos depois da janta. Todos juntos, sentados como vocês. A gente ouve um único mesmo texto bíblico, um salmo, todo mundo ouvindo o mesmo salmo, e durante 10, 15 minutos em completo silêncio, nós oramos. E porque nós estamos orando juntos, a gente permanece naquele lugar. Como é que são nossos retiros? Tem o tempo de oração silenciosa. Aí dá lá meia hora. Em 10 minutos a gente já orou, já leu a Bíblia e fica entediado. Porque não é natural que o crente ore só. Nós aprendemos a orar em comunidade, nós permanecemos em oração em comunidade, aí a gente escuta dos alunos. Poxa, olha, oramos 15 minutos aqui, mais 10 minutos ali, mais 15 minutos ali. Puxa, orei 40 minutos hoje, nem em casa eu consigo orar assim. Por quê? Porque não é natural que a gente ore sozinho. A oração é um exercício da comunidade. E quando a gente ora juntos, quando a gente aprende a orar juntos, a gente começa a ter o gosto, o sabor de orar dia a dia quando nós estamos separados da comunidade. E a gente começa a ter saudade da comunidade também. Que a gente quer orar uns com os outros, orar uns pelos outros também. E por fim, oramos para ter intimidade, comunhão e amizade com Deus como nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Como eu mencionei, nós não oramos para mudar Deus. Nós oramos para que a vontade dele seja feita. Mas, sobretudo, nós oramos para termos amizade com Deus. Para sermos conhecidos por Deus e conhecermos Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus vivo e verdadeiro e o teu Filho que enviaste. Olha que privilégio, gente. O Deus que é sobre tudo e sobre todos, o Deus que é o Criador de todo o universo, de todo o mundo, ele vem a nós como nosso Pai amado. E ele nos dá a oração não só como meio pelo qual a vontade dele vai ser realizada, mas ele nos dá a oração como meio para a gente ter intimidade com ele. Oração não é meditação, não é esvaziar a mente, não é ficar repetindo um mantra o tempo todo para ajudar a purificar a mente. Não, a oração é um diálogo com Deus. A oração tem como fim a intimidade com o próprio Deus. Tem como alvo a amizade com Deus. E com isso, eu encerro, você não precisa ficar brigando com seus pensamentos. Algo que às vezes irrita o crente, desanima o crente, é que ele está focado na oração, ele está pedindo pelos pastores da igreja, pedindo pelo seu emprego, e de repente começa a entrar outros pensamentos no meio da oração. Ele fica brigando, para e tenta voltar para a oração, e o pensamento se intromete. Se Deus é totalmente soberano, até mesmo sobre os nossos pensamentos, esses pensamentos que se intrometem são parte da oração. Como é que são nossas conversas cotidianas? A gente está falando de alguma coisa, daqui a pouco muda o assunto, volta para aquele primeiro assunto. Com Deus seria diferente? Então, se você está orando por algo e um pensamento aparentemente estranho entrou na oração, esse pensamento é preocupação para você. É algum anseio que você tem no seu coração e não é tão evidente. Torne esse pensamento que se intromete na sua oração parte da sua oração também. Você tem amizade com Deus, você está tendo comunhão com Ele. O Altíssimo se inclina para a gente para ouvir as nossas petições. Isso é oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque de todo canto da terra tu nos ajuntaste como tua igreja. A tua igreja aqui no Japão também. Nós imploramos, ó Deus, sê por nós. O Senhor conhece as lutas e tensões e anseios de cada um dos teus filhos aqui reunidos nesse culto. Ó Deus, desperta-nos a te invocar, desperta-nos a te magnificar e a te adorar. E nós imploramos, ó Deus, ao mesmo tempo que o Senhor nos perdoa os nossos pecados, livra-nos do maligno, dá-nos o pão diário,
traz sustento para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos vidas dignas e bonitas aqui, de tal forma que a gente possa testemunhar com liberdade que Tu és nosso Pai. Tu que és o Deus que habita nos altos céus, o Deus cheio de majestade tremenda, o Deus que é o Senhor do reino e que o trará em glória, em fulgor no último dia. Ó, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, és o nosso Pai também. E o Senhor nos trata como filhos amados por meio de Jesus Cristo. E em nome desse Salvador glorioso que oramos. Amém.